Olá, sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Vamos agora, com a graça de Deus, no poder do Espírito, cheios de gratidão aos céus por mais um dia, mais um amanhecer, ler agora o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, mais uma vez, pegue sua Bíblia, encontre um espaço gostoso aí. Se tiver alguém perto, convide os seus, ore, agradeça ao Pai. E vamos iniciar a leitura porque é mais um capítulo importante para nós, tá bom? De muitas coisas boas que nós temos para observar aqui nesse instante. Então, o capítulo 3 dessa carta de Paulo a Timóteo, ela começa assim, esse capítulo 3, ó. Fiel é a palavra. Qual palavra? Essa palavra que ele vai dizer, 2 pontos. Ó. Se alguém aspira, deseja, almeja ao episcopado, né? Ser bispo, episcopos, excelente obra almeja. Se alguém deseja ser o líder, um presbítero, um ancião, o pastor, né? Esse que assim o deseja, excelente obra almeja, é nobre. É algo que você vai fazer parte da missão de Deus na terra. Aí ele diz o verso 2, é necessário, portanto, que o bispo, né, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará das coisas de Deus? Eu li até o verso 5. Mas primeira coisa importante que nós temos que analisar, a palavra ancião na Bíblia é presbiteros no grego, né? E isso era... No judaísmo era o que nós chamamos de algo importante, nobre para eles, essa função, né? Tinha a ver com o corpo, né? Junta dos anciãos. No grego era gerousia, isso, um corpo, gente. Essa palavra ancião era muito forte. Em Roma, por exemplo, quando se fala assim, senado, senado vem do senex, que significa anciãos. Tá vendo? Homens anciãos. Se você vai na Inglaterra, por exemplo, você vai ver a palavra alderman, anciãos. Ou seja, eram homens com uma missão nobre. Esses eram os presbíteros. Mas Paulo, Pedro, usa também a palavra bispo, do grego episcopos, né? Que significa literalmente supervisor, superintendente. No Velho Testamento, eram os mestres de obras que fiscalizavam, que organizavam tudo, né? Se você pegar na Grécia Antiga, eram os comissionados que fiscalizavam as vendas de produtos, que julgavam pequenas causas, eram os chamados, né? Em Roma, no caso, eram os magistrados, julgavam causas pequenas. Então, essas duas palavras sempre teve um significado muito forte. Aqui na igreja primitiva, se você for ler todas as cartas de Paulo, Pedro, por exemplo, fala: rogo aos presbíteros, eu presbítero como vós. Ele se põe no corpo. Ali, essas palavras se referem, têm o mesmo significado, referem-se à mesma pessoa. A grande diferença é que quando eles usam a palavra ancião, presbíteros, eles estão se referindo à pessoa em si. Agora, quando eles falam bispo, episcopos, aí eles estão se referindo à função que a pessoa exercia, de administrar, de superintender. Era isso que eu estava falando, né? E esses homens eram esses aqui, que tinham essa função. Eles eram apartados oficialmente para esse serviço formalmente. Eles passavam por provas, tinham que ser provados. Eles eram pagos quando assim o queriam, diferentemente de Paulo que não quis, né? Eles podiam ser censurados quando tivesse falhas. Aqui mesmo no capítulo 5 de Timóteo nós leremos na frente, no capítulo 5,
podiam ser censurados. Eles eram os homens que presidiam a congregação e ensinavam na congregação. Não pode separar uma coisa da outra, né? E aí eu quero ler com vocês agora sobre essas esferas, sobre esse caráter desses homens aqui. É o que Paulo vai dizer em todo o texto, né? Eles têm que ser irrepreensíveis. Nós já falamos dessa palavra, anepileptos, ou seja, eram homens que não podiam ficar expostos ao ataque do inimigo, à censura, a falhas. Ou seja, beirava a perfeição. Beirava a perfeição. Aí eu pergunto, nós somos perfeitos? Não. Eles eram perfeitos? Não. Mas a gente tinha que ter essa consciência de que esse homem, essa mulher de Deus, que vai para liderar, hoje eu estou colocando a palavra mulher, porque a maioria, grande parte das igrejas já permitem que elas façam isso, sejam pessoas que sejam irrepreensíveis. Diz mais o texto, que tem que ser, no caso deles, eram homens de uma só mulher. E quando se fala homens de uma só mulher, muitos assim tentam tirar fora a questão assim do solteiro. Aqui, se você for analisar os historiadores direitinho, quando eles olharam para esse texto, eles foram claros. É porque no contexto da sociedade judaica, greco-romana, vocês vão perceber que, conquanto o casamento no judaísmo tivesse um nível alto, fosse de um padrão elevado, mas eles permitiam o divórcio com muita facilidade. Um homem judeu podia ter 3, 4, 5 mulheres, separar com muita facilidade sem precisar em juiz. Se uma mulher quisesse separar, meu Deus do céu, tinha que ir para o juiz pedir autorização e assim ainda não exigia. Então as mulheres sempre foram colocadas no padrão mais embaixo, dentro do próprio casamento. Então, como essa era a prática deles, o cristianismo liberta as mulheres e impõe esse padrão. Não, gente. Lá no judaísmo, lá no Império Romano, os imperadores podem ter 3, 4, 5 esposas. No mundo grego também é assim, mas dentro da igreja de Cristo não. Não é assim. Aí eles dizem, não podem ser líderes aqueles que têm mais de uma mulher. Aqueles que se converteram com poligamia, 3, 4, não. Um homem e uma mulher, esse é o padrão. Esse é o padrão, porque era comum se achar nas congregações um homem que se convertia, mas ele tinha 2 esposas. Então Paulo está colocando junto com Pedro, com os apóstolos, o padrão de Jesus. É um homem e uma mulher. Pronto, era simples assim. E no caso, se no caso de hoje você for colocar uma mulher para presidir, para ensinar, que ela seja esposa de um só marido, óbvio, né? E diz mais o texto, eles têm que ser sóbrios, ou seja, eles têm que ser nefálios, ou seja, tem que ser atento. Essa palavra significa atento e vigilante. Sóbrio nesse sentido é isso, é alguém que tenha temperança, que tenha controle sobre seus impulsos, seus desejos, seus apetites. Tem a ver com o interno da pessoa, com o interior da pessoa. É por isso que ele coloca essa palavra sóbrio, mas ao mesmo tempo ele vai dizer lá na frente, né? Não dado ao vinho, que não sejam dado ao vinho. E aí ele vai colocar a palavra assim, paroinós, ou seja, não sejam viciados no vinho, que também significa não briguentos, não violentos, porque o vinho vai estimular isso. E aqui ele não está dizendo que é proibido beber, não é isso. Você vai perceber no Velho Testamento que Israel plantava suas vinhas, colhiam, mas tudo com sobriedade, porque assim como Provérbios em alguns momentos exalta o vinho como sinal de alegria, ao mesmo tempo ele vem dizendo que as pessoas que se embriagavam perdiam a razão. No mundo grego, uma pessoa bêbada, ébria, ela não tinha significado, ela perdia a razão. Então é o que Paulo está dizendo aqui, esses homens têm que ter um controle interno e tem que ter um domínio externo também, tem que ser temperantes e não pode ser dado ao vinho. É isso que ele está dizendo para mim e para você,
né? Esses homens têm que ser prudentes, temperantes, sofrão, domínio completo. Esses homens têm que ser modestos, cósmicos, têm que ser decorosos, ordenados, honestos, externamente, viver nesse padrão. Esses homens, como diz aqui a palavra, têm que ser hospitaleiros. E essa palavra hospitalidade é importante, né? Vem do grego philoxenos. É daí que os gregos tiram, né? Que eles falam que os que vinham de fora, o estrangeiro, o estranho que chegava, eles eram protegidos pelo deus Zeus Xênios. Amados, eles tinham cuidado com isso. Eles tinham cuidado. E a igreja primitiva tinha que herdou muito isso da igreja, de cuidar do estrangeiro, do órfão. A Bíblia no Velho Testamento vai falar isso direto. Então, esse hospitaleiro era hospedar, esse homem tinha que saber dar as boas-vindas ao que vinha de fora, ser hospitaleiro. E nesse tempo aqui, amados, muitos irmãos tinham essa pregação itinerante, saíam ensinando de canto em canto. Então, eles tinham que ser acolhidos e ser amados, e tinha que abrir as portas para eles. Era uma característica da igreja, serem hospitaleiros. Ok, amados? Porque muitos eram escravos, muitos tinham dificuldades, muitos eram deserdados, e a igreja tinha que manter esse calor humano e acolhê-los. Então, fique atentos nisso aí. Fique observando essas práticas. Então, não bata a porta, não. Às vezes, quando você espezinha alguém e bate as portas, você está deixando de acolher um anjo na sua casa, quiçá o próprio Cristo. Então, fique atentos. É uma característica importante. Que sejam aptos para ensinar, diz o texto. Ou seja, o texto aqui é didakos, ou seja, de onde nasce a palavra didaquê, que é essa casa publicadora de livros cristãos que tem a didaquê, né? Que sejam aptos para o ensino. Ou seja, então, esses homens e essas mulheres, além de administrar, de pregar para os de fora, para o não convertido, tinha que ensinar aqueles que já estavam dentro do ambiente o evangelho de Jesus. Ou seja, eles não podiam ser violentos. A palavra violento aqui, seja assim, não violento, ou seja, não podem ser plectés, não podem ser homens que se explodam, que brigam à toa, se não causam contenda e problemas dentro da igreja. Não podem ser assim. É assim que Paulo vai ensinar para nós. Esses homens têm que ser amáveis, diz o texto. Amáveis, cordatos, ou seja, eles têm que ser epieques. Eu já falei isso, e essa palavra ela é importante porque ela perpassa o nível da justiça comum, do padrão de justiça. Porque às vezes, mesmo você aplicando uma lei, você pode estar sendo injusto. E quando fala cordato, amável, é que a gente tem que ultrapassar os limites da lei e aprender a perdoar, a amar, a ser misericordioso e além da justiça. Nós já falamos disso anteriormente. Então fique atentos, eu e você nesse instante, porque ele diz assim também, que esses homens têm que ser aprazíveis, aprazível, ou seja, tem que ser inimigos de contendas, amachos, não inclinados à luta. Não podem ir para a disputa, tem que evitar, não pode se inclinar à discordância. Isso, amados, isso é importante para nós. E aí, Paulo vai dizer também assim, que não seja neófito, verso 6, não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então esses homens tinham que ser provados, e a primeira prova que eles tinham era a casa. Como é que eu vou governar uma igreja chamada de família de Deus se eu não governo minha própria casa? Eles eram provados. É por isso que ele coloca, não pode ser neófito esses homens. Neófito é aquela pessoa inexperiente que chegou agora para o evangelho. Porque ele vai colocar aqui uma coisa importante, para que não se incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, ele não só tem que ter um domínio de si, uma conduta interna boa, mas ele tem que ser provado pelos de fora, ele tem que ter um bom testemunho de quem está lá fora. Aquele fulano, aquela fulana é gente boa,
é uma pessoa assim, ou seja, para que ele não incorra na condenação do diabo, no laço do diabo, porque aí nasce o envaidecimento e nasce o orgulho, e foi justamente isso que fez com que Satanás quisesse sentar no trono de Deus, ser maior que Deus e cair. Então a pessoa tem que ser uma pessoa já experimentada, né? E como eu disse para vocês, o que não, marido de uma só mulher, ou seja, não é que não só podem ser presbíteros os casados, não, mas o homem que tivesse mulher, que fosse só uma, não duas, três. Aí ele diz assim, semelhantemente a diáconos. Então, não vamos aqui, vamos lá. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, está vendo, provados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Diaconato, diaconia, serviço, prestar serviço. Aqui essa igreja primitiva está herdando muita coisa do judaísmo. Os judeus tinham essa prática muito bonita. As sinagogas, por exemplo, judaicas desse tempo, o que elas faziam? As ajudas, eles preferiam que as ajudas aos irmãos, fossem feitas via sinagoga, não individualmente. Então eles tinham os grupos de homens e possivelmente de mulheres que saíam de casa em casa e recolhiam tudo e traziam para dentro da sinagoga, e ali eles ajudavam essas pessoas, eles faziam o que eles chamam hoje de culpar. Eu não sei se mas pode ser que daí nasça a palavra cesta básica, cesta, que essa palavra culpar no grego é a cesta, era a cesta. Essa cesta era composta de 14 refeições, ou seja, 2 por dia, equivalia a uma semana, 7 dias. E mais ainda, eles tinham fundos que, se de repente chegasse num determinado dia alguém necessitado, era dado para ele uma refeição diária, que eles chamavam de tamhui, ou seja, a bandeja. Talvez daí nasça a chamada um PF, um prato feito, talvez seja daí, eu não sei. Eu não pesquisei sobre isso. Ok, amados, então esse diaconato fazia serviço. E esse serviço é lindo e é maravilhoso. Agora, nas qualidades dos diáconos, são as mesmas dos presbíteros, com uma exceção aqui que eu quero colocar. É que eles pedem que o diácono aqui sejam homens de uma só palavra, e se for mulher, mulher de uma só palavra. Ou seja, não podem ser pessoas com palavras duplas. De logos, a palavra no grego. Não pode falar com 2 vozes. Ou seja, você tem que ser homem de uma só palavra, mulher de uma só palavra, para evitar contendas e problemas dentro do contexto. Então esses diáconos, essas diaconisas, quando eles exerciam bem, eles ficavam preeminentes, cheios de autoridade e de poder. E eles estavam aí subindo para também ocupar um cargo de bispo, ancião, presbítero, pastor, o que quer que você seja queira chamar. Para nós aqui é o de menos. Agora veja bem, verso 11, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Entenderam agora? Então, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, eu só quero fazer agora mais uma colocação, amados. Semelhantemente, da mesma sorte quanto as mulheres. E o que quanto as mulheres? O contexto todo é o quê? De liderança. De líderes, de anciãos, de diáconos, presbíteros. Então, da mesma sorte as mulheres. Então, se você vai colocar mulheres para trabalhar, para serem diaconisas, o que quer que seja, que muitos querem tirar fora aqui. Não, é porque mulheres cuidavam melhor de algumas mulheres. Não. Mulheres aqui ensinavam. Dizem história, muitos vão ver histórias aí, de que muitas mulheres eram líderes e que alguns relutavam para não colocá-las, mas Paulo e outros vieram, não, elas podem ensinar. A diaconisa aqui, mulheres podem ser diaconisas, é o que Paulo está dizendo, da mesma sorte quanto a mulheres. Então, não é possível que num texto como esse, Paulo está
falando de mulheres para serem diaconisas, e aqui no capítulo, como nós lemos anteriormente, ele estivesse diminuindo as mulheres no capítulo 2, versos 14 e 15. Não, é só uma questão de contexto. Ou seja, a mulher foi emancipada por Cristo? Foi emancipada. Mas a congregação aqui era plural. Gregos, romanos, judeus, os muitos. Então eles faziam gestão da situação, para que não causasse escândalo e não perdessem a comunhão à congregação. Então vamos administrar essa situação. É como no caso da escravidão e outras situações mais. Amados, verso 14. Escrevo-te estas coisas, Timóteo, esperando e ver-te em breve. Logo, logo eu sairei daqui e estarei com vocês. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aí eu quero falar desse mistério da piedade no futuro, agora próximo, para a gente poder estar orando. Primeira coisa, Paulo fala assim, irmãos, existe um proceder dentro da casa de Deus, tanto internamente quanto externamente. O proceder que ele chama aqui na casa de Deus, ele vai usar 4 palavras bonitas, oikos, ele vai falar de eclesia, ele vai falar de coluna, ele vai falar de baluarte. 4 palavras lindas que ele usa. Então ele fala que eu e você devemos andar conforme o Evangelho e manter a nossa conversação em dia, cheia de agradabilidade, palavras boas. Então existe um proceder, amados. Eu sou um novo ser, eu tenho que andar no Evangelho. É por isso que ele fala da casa de Deus aqui, o oikos, família de Deus, um povo que é amigo de Deus e amigos entre si. Ele fala de eclesia, esses chamados para fora, onde todo mundo saía, e no caso dos gregos, iam para um local determinado, para juntos decidir o rumo da cidade. Embora poucos voltassem, tinham certos para votar, mas era assim para votar, era assim que era uma assembleia, uma eclesia, é uma congregação. Tá vendo? E aqui ele fala de coluna da verdade. O coluna é isso mesmo, são os pilares. E o baluarte é o que sustenta o alicerce, é o baluarte da verdade. A verdade, porque é o Evangelho que tem que ser guardado dentro da igreja, em mim e você. E eu é que sou a casa a priori, o oikos de Deus. Deus me habita. Mas se nós resolvemos sair de casa e juntos para um lugar para congregarmos, que aquele povo tenha um proceder conforme Jesus. Que aquele lugar seja um lugar de graça, de amor, onde a verdade impera no Evangelho. Está vendo? Onde todos se unem, onde os líderes não se gabam de serem melhor que os outros, são apenas como Pedro diz, eu, presbítero, como vós. No meu contexto de igreja é assim, nós temos um grupo de presbíteros, e ali naquele grupo de presbíteros tem alguém que preside. A função é essa. Mas ninguém é melhor que ninguém, e não pode ser assim no Evangelho, porque essa igreja, esse mistério da piedade, piedade é lindo isso aqui, aquele Deus que foi manifestado na carne, veja bem, o Deus que encarnou em Jesus, está vendo? Não é ouvida, foi justificado em espírito ele foi justificado. Qual o pecado? Ele é justo desde sempre, contemplado por anjos, sejam anjos do bem, anjos do mal, o mundo, o universo contemplou aquele Jesus que veio em carne, foi pregado entre os gentios, não só entre os judeus, pregado no mundo entre os gentios, crido no mundo, esse evangelho cresceu, foi para o mundo, chegou até nós, e ele foi recebido na glória, e recebeu um nome que está acima de todo nome, e eu quero agora em graça orar com você, e eu te convido a quietar o coração, cheio de temor, colocar seus pedidos diante de Deus, suas causas diante de Deus, seu ser, e pedir a Deus para que te faça um homem ou mulher melhor no chão dessa terra. Vamos orar nesse instante. Pai, como é bom estarmos juntos, como é bom falar contigo, como é bom saber que somos casa do Senhor. Oh Deus, é aqui onde a verdade tem que imperar, porque nós somos coluna, baluarte da verdade.
Nós somos aqueles que foram chamados com um propósito nessa terra. Obrigado, Pai, porque, ó Deus, nós podemos congregar. E onde estiver 1, 2, 3, em teu nome tu estás presente. Sim, Pai. Igreja aqui, Pai, é para além dos templos físicos. Porque neste tempo, nem templos eles tinham construídos ainda. Obrigado porque as casas eram o lugar do encontro, daqueles que saíam para esse encontro em amor, para essa adoração em verdade. Obrigado porque somos igreja do Senhor. Cubra-nos com teu sangue, a mim e os teus filhos, e ajuda-nos a pregar este mistério no mundo, desse Deus que se fez carne e habitou entre nós, justo, justificado. Sim, esse Deus que foi contemplado por anjos, por principados e potestades, quando na cruz foi erguido e consumou a obra. Esse Deus que foi crido no mundo e pregado, esse Deus que nos habita. Cura-me, cura os teus filhos, guarda cada casa nesse instante, aquele que está enfermo, machucado, toca no corpo, toca, Deus, na carne, toca nos ossos, toca no sangue, cura-nos, Pai. Aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão lutando contra cânceres malignos, Pai, tem misericórdia, sustenta-os, Pai, converta o coração de muitos nesses dias e ajuda-nos a sermos essa igreja, Pai, família do Senhor, que espalha o amor na terra. Ajuda-nos a sermos hospitaleiros, gente do bem, amáveis, cordatos, simples, sinceros. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor está aqui. É assim que nós oramos, Pai, cheios de gratidão, gratidão pelas bênçãos recebidas, e nós, Pai, louvamos e bendizemos a esse Deus único, invisível, imortal, real, presente, a quem pertence a força, a honra, a glória, a soberania, o império para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.